A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 53, que diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar que Jesus foi rejeitado pelos seus, por aqueles que viram Jesus crescer, por aqueles que conheciam a família de Jesus, porque eles mesmos vão relatar: esse aí não é o carpinteiro, não é filho de José, de Maria, irmão de Judas, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Simão, não vive entre nós suas irmãs. Ou seja, eles sabiam de tudo, de toda a conduta de Jesus desde criança. Porém, a Bíblia diz que eles rejeitam, eles não aceitam aquilo que Jesus estava vivendo, aquilo que Deus estava fazendo por intermédio de Jesus. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. Pessoas vão nos rejeitar porque elas não terão maturidade, sabedoria e presença de Deus para aceitar aquilo que Deus tem conosco. Jesus aqui, você vai observar que ele estava na sinagoga. Era para ele estar no meio de homens e mulheres de Deus, que com certeza, se tivesse um discernimento espiritual, se conhecesse verdadeiramente mais a fundo a Deus e não somente as leis e não somente os mandamentos, eles saberiam que estavam diante do Messias. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles rejeitam a Jesus. Eles não aceitam aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. E tem pessoas que lhe rejeitam e você não tem que se entristecer por isso. Ai, irmã, porque eu sei da minha conduta. Porque eu sei que Deus fala comigo, eu sei que Jesus é na minha vida, eu sei que foi Ele que me chamou, eu sei que eu mudei, eu sei que eu não sou mais a mesma, eu não sou mais o mesmo, mas tem pessoas que vivem falando do meu passado. Tem pessoas que não dão credibilidade para mim. Deus está dizendo: eles podem não dar, mas eu te dou. E se os de casa não lhe honra, isso é de Deus e é mistério. Deus usa os de fora para lhe honrar. Os de Nazaré não receberam o testemunho de Jesus. Os de Nazaré não aceitaram aquilo que estava sendo feito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se retira dali para Cafarnaum. E Jesus está dizendo: se não te aceitam em um lugar, eu tiro você de um lugar e coloco em outro. Eu coloco você no meio de gente que lhe aceita. Rabai Sheida Lastui. Que aceita o que eu tenho contigo. Declare comigo: o meu Deus me escolheu. E eu nunca vou esquecer disso. O meu Deus me escolheu e eu nunca vou esquecer disso. Deus havia escolhido Jesus para aquele propósito. E não eram os de Nazaré, incrédulos, arabaia, riando canta, que iam fazer com que o propósito de Deus não se cumprisse. Não é gente que está desacreditando. Não é gente que acha que você não é digno. Não é gente que acha que conhece sua vida toda e que tem que ditar as regras, que vai dizer o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai observar que eles conheciam a conduta de Jesus, mas estavam com os olhos espirituais fechados. E tem gente, irmãos, que até conhece a palavra de Deus, sabe que Deus fala, que Deus escolhe, sabe das histórias que são muito lidas, que Deus escolheu muita gente improvável, porque aqueles que foram escolhidos por Deus eram improváveis. E através dessa palavra Deus está dizendo para você: leia a minha palavra, minha filha, que você vai ver que muitos improváveis foram escolhidos. Ah, irmã, porque tem gente que está me rejeitando, às vezes até conhece a Bíblia, sabe que Deus escolhe, mas não quer aceitar que Deus lhe escolheu. Não quer aceitar que Deus resolveu mudar a sua vida. Todos que estavam ali presentes na sinagoga estavam cientes das leis de Deus, dos mandamentos do Senhor, estavam cientes das profecias, que o Cristo iria vir. Mas quando Jesus se manifesta, trazendo poderes miraculosos, fazendo coisas extraordinárias no meio deles, eles começam a duvidar. E na nossa vida não é diferente. Só que nós não podemos deixar de viver o propósito
Porque pessoas estão desacreditando do que Deus tem conosco. Declare comigo: eu não vou deixar de viver o propósito de Deus para minha vida por causa de ninguém. Aleluia. Isso é mistério. Eu não vou deixar de viver o propósito de Deus na minha vida por causa de ninguém. É minha filha. É meu filho, diz o Senhor. Faça como Jesus, não dê ouvidos. Jesus se retira daquele lugar. E não há mais relatos bíblicos de que Jesus volta a Nazaré. Quem perdeu, irmãos? Foi Jesus ou foi Nazaré? Foi Nazaré que rejeitou ele. Você entende? Os nazarenos que perderam. Porque muitos gentios provaram de milagres extraordinários. Muita gente que poderia não crer, que não sabia das leis, dos mandamentos. Muita gente que não estava dentro da sinagoga, creu em Jesus e recebeu o milagre. A mulher Cirofenícia, que foi lá falar para Jesus que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Ela era uma mulher gentia. Ela não era uma mulher do meio do povo de Israel. Ela não conhecia as leis, os mandamentos. Ela não estava dentro da sinagoga, não. Mas ela creu. E ela disse: os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E por isso Jesus disse para ela que a filha dela estava curada. A filha dela estava liberta. E assim aconteceu. Como não lembrar do centurião que disse: eu não sou digno que entres na minha casa, mas mande uma palavra. Aí Jesus fica maravilhado. Nem Israel achei fé como essa, Arabaia. Porque se rejeitam, Jesus abraça. Se você está sendo rejeitado em um lugar, pode saber que quando chega o tempo da honra, Deus tira e coloca você em outros lugares. Suporte esse processo de humilhação, diz o Senhor. Porque Ele vai tirar você de lugares que pessoas não querem aceitar o que Ele tem com você. O Senhor diz assim: tem lugares que ficarão pequenos para o tamanho do propósito que eu tenho contigo. Eu vou repetir para alguém entender. Tem lugares que ficarão pequenos para o tamanho do propósito que eu tenho contigo. O Senhor tinha um grande propósito para cumprir na vida de Jesus. Deus o enviou como Salvador do mundo. Ele veio para salvar a nossa vida, a nossa alma. Então Deus não ia deixar com que os de Nazaré o abatesse a ponto de que Jesus não conseguisse mais se levantar. Deus faz o quê? Jesus ali se retira. Porque a vida de Jesus era realmente direcionada por Deus. Lembra quando Jesus estava no Getsemane? Que ele pede: se possível, afaste de mim esse cálice. Mas que todavia não seja o que eu quero e sim como tu queres, porque eu vim para fazer a sua vontade. Ou seja, a vida de Jesus estava realmente sendo dirigida pelo próprio Deus. Porque Jesus é o próprio Deus, né, irmãos? Jesus é Deus. É o Pai, Filho e Espírito Santo, estão todos ligados. Então nós podemos observar que quando ele veio na terra como ser humano, como nós, 100% homem, 100% Deus, ele cumpria propósitos e desígnios que o era entregue por Deus. Deus entregava para ele. E ele obedecia. Os de Nazaré rejeita. Declare comigo: tem gente que está me rejeitando, mas o Senhor me aceita e vai me honrar. Tem gente que está me rejeitando, mas o Senhor me aceita e vai me honrar. Foi Deus quem lhe chamou. Você não é escolha de homens. Jesus não foi escolhido por alguém da sinagoga. Ramancho irabaracanta. Jesus foi enviado pelo próprio Deus e Deus disse para você: fui eu que lhe escolhi, minha filha. Faça como Jesus, não fique se prendendo ao que as pessoas estão falando de você. Se Jesus viesse à terra e ficasse dando ouvido àquilo que o povo estava falando dele, principalmente os religiosos, ele não aguentava, irmãos, ele parava. Mas porque ele veio para cumprir uma missão, ele focou na missão. E o Senhor diz para você: eu tenho uma missão contigo e tu sabes do que eu falo. Eu lhe entreguei uma missão. Eu sei que está tendo muita oposição aí. Eu sei que tem muita gente que era para lhe abraçar, para lhe amar, que conhece sua história, está realmente fazendo de tudo para você desistir. Fazendo de tudo para você retroceder. Fazendo de tudo para você não viver o propósito. Mas o Senhor diz para você: eu tenho um propósito contigo. E ninguém poderá invalidar isso. Se os de Nazaré não aceita, Deus levanta quem aceita, quem abraça, quem ama, quem cuida e quem acredita. Você pode até ser rejeitado. Jesus foi pelos nazarenos. Por que a gente não vai ser? Por que nós não seremos rejeitados?
irmãos, a gente é ser humano. Se ele, perfeito, veio à Terra para salvar a humanidade, 100% homem, 100% Deus, perfeito, sem pecado, sem mácula, ele foi rejeitado. Quem dirá nós, irmãos, que somos falhos, imperfeitos, seres humanos, pecadores? Você acha que é todo mundo que vai se agradar de você? Tem muita gente, irmãos, que rejeitam o que Deus tem na nossa vida. Isso é normal. Deus permite a rejeição para o crescimento. Sabia disso? É para você crescer, é para você amadurecer. E eu vejo pessoas aqui sendo rejeitadas. Rejeitadas dentro da igreja, rejeitadas dentro da parentela, rejeitadas entre os vizinhos, entre os antigos amigos. Você está sendo rejeitado. Porém, Deus está dizendo que isso tudo é para um processo de crescimento. Quando nós passamos a servir a Cristo, vai haver muitas perseguições que a gente não vai entender. Vai ter muitos levantes, muita gente que era uma coisa e se transformou em outra. Vai haver muitas transformações na nossa vida. Porém, darai cheio da lasto. Aquele que resolve servir a Cristo. Aquele que resolve verdadeiramente se entregar nos caminhos do Senhor. Aquele que resolve fazer a vontade de Deus. Vive o propósito. Chega onde Deus designou. Jesus chegou onde Deus designou para ele. Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai. Ele fez o que tinha que ser feito. E o Senhor te trouxe aqui para te falar, faça o que precisa ser feito. Não fique olhando para as rejeições. Declare comigo, eu não vou me importar mais com as rejeições. Eu não vou me importar mais com as rejeições. Eu vejo o Senhor dando maturidade a pessoas que estão me ouvindo agora. Para você parar de se importar com as rejeições. Para você parar de se importar com aquilo que estão falando de você. Porque você tem história com Deus. Você tem frutos. Você sabe do que Deus lhe chamou para fazer. Não é as pessoas que estão lá fora que tem que ditar. Não é as pessoas que estão lá fora que tem que dizer quem você é. Quem sabe da sua conduta com Deus é você e Deus. E mais ninguém. A partir de hoje, pare de se importar. Jesus está lhe mostrando que houve rejeição com ele. E não foi só dos nazarenos, não. A gente sabe que foi dos escribas, do fariseu, do saduceu, de um bocado de gente que dizia que conhecia a palavra, que dizia que conhecia os mandamentos, mas não vivia. Não importa quem está lhe rejeitando. Talvez pessoas que eram para lhe abraçar estão lhe rejeitando. Porém, Deus está dizendo, não se importe com isso. Porque eu lhe escolhi e você tem um grande propósito para ser concluído na terra e eu não abro mão de ti. O Senhor está contigo. Não importa se o Senhor é por nós, irmãos, quem será contra nós? Não importa quem está se levantando contra. Se Deus está conosco, Ele é maioria sempre. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra maravilhosa. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar, também coloque aqui que vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, como é maravilhoso, Jesus, ouvir tua voz. Como é maravilhoso saber que tu és bom, que tu és perfeito, que tu és fiel e que tu guardas, Senhor, a fidelidade para conosco, por mais que os homens não nos aceitem, por mais que eles não se agradem, por mais que eles não gostem, por mais que eles julguem, e dará, cheio da lasturiandará. Quantos julgamentos, hein? Contra a tua vida, quantos apontamentos, quantas críticas, mas eu te chamei, diz o Senhor, mas eu te escolhi, eu tô te fortalecendo para um eu tô lhe escolhendo harabastu e decantarastu entre muitos arabaia para uma exaltação, porque eu vou fazer algo grande, vou trazer um destaque para sua vida. É por isso que tem gente se levantando, é por isso que tem gente caluniando, é por isso que tem gente se levantando contra, é porque o projeto é meu e vai ser grande. Ninguém lança pedra em árvore que não tem fruto, é porque tá dando fruto, é porque realmente está incomodando, e eu estou contigo para te dar o livramento de todos os teus opositores. Ninguém conseguirá lhe tocar. Muitos até queriam tocar em Jesus, mas ninguém conseguiu até o tempo determinado por Deus para ele cumprir o propósito. Deus está dizendo, eu te guardo para que ninguém lhe toque, para que você possa concluir o propósito que eu tenho contigo. Obrigada, Jesus. Porque muitos podem nos rejeitar, mas o Senhor nos aceita, o Senhor nos ama, o Senhor nos abraça.
Pai, eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Toma aqueles que estão te aceitando. Toma aqueles que estão se reconciliando contigo, Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. O Espírito Santo vai dando direção à vida, à história de deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Continua conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos cobre com teu sangue. Pai, precisamos de ti, Pai. Necessitamos da tua presença, Senhor. Fecha toda brecha, toda porta de legalidade, desfaz todo o laço do inimigo. Toma, meu Pai amado, a nossa vida nas tuas mãos. Cura, liberta, restaura, levanta, anima. Vivifica para a glória do teu nome. Senhor, abre porta de emprego, fecha a sepultura, desfaz todo o laço, toda seta, toda artimanha do inimigo, toda retaliação e toda obra contrária. Senhor, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Jesus, eu não conheço a necessidade, mas tu conheces. Pai, visita, faz o milagre acontecer conforme a tua vontade, o teu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá testemunho para o teu povo contar, que eles entendam, Senhor, que cada petição que está aqui não passa desapercebida aos teus olhos, pois tu és onisciente, onipresente, onipotente, nada passa desapercebido aos teus olhos, Pai. Visita cada pedido, Senhor, faz segundo o que te apraz, dá testemunho para o teu povo contar e glorifica o teu nome, porque aqui estamos para glorificar o teu nome e exaltar e dizer o quanto o Senhor é grande, é bom, meu Pai amado, com todos aqueles que o temem, e nós tememos a ti, Senhor. Continua conosco, assim eu te peço, já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. O Senhor diz para você: eu te escolhi. Não importa quem está te rejeitando, declare comigo: não importa quem me rejeita, o meu Deus me aceita. Não importa quem me rejeita, o meu Deus me aceita. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.